E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a nossa aula de Química, abordando ainda um trecho da atomística, que é a parte de isoátomos. O que são isoátomos? Pela palavra a gente pode ver o seguinte: iso são iguais. Átomos, ou seja, átomos iguais. Só que, se são átomos iguais, são átomos que pertencem ao mesmo elemento, certo? Só que aí é que está a questão. Nós vamos ter 4 isoátomos. Esses 4 isoátomos vão estar relacionados com as grandezas atômicas. Olha lá, a gente vai ter os isoeletrônicos, que são átomos que têm um número de elétron iguais. Os isobáricos, que são os átomos que possuem um número de massa atômica igual. Exemplo. Então, antes de mais nada, vamos definir o que são isoátomos. Isoátomos são espécies de átomos que possuem ao menos uma grandeza atômica em comum. Eu já expliquei. Isoeletrônicos, número de elétrons iguais. Isobárico, número de massa atômica igual. Isótopos, olha o Lopezinho, isótopos, número de prótons iguais. Isótonos, número de nêutrons iguais. Então vamos ver o seguinte, olha aqui, ó. Eu tenho um exemplo, oxigênio e sódio. O oxigênio e o sódio, vamos aplicar o que a gente fez na aula passada sobre as grandezas atômicas. Então, por exemplo, são 5 grandezas atômicas. Número de massa, tá? Massa é o Azinho, tá? Número atômico é o Z, tá? Número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Beleza? Então, por exemplo, olhando aqui, ó, o oxigênio tem 16 aqui em cima, 8 aqui embaixo e menos 2 aqui em cima, tá? Significa isso. A gente já sabe que na parte esquerda superior, o número que aparece é o número da massa atômica, tá? Então eu sei que a massa atômica é 16, certo? Eu sei que aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, para vocês que estão assistindo, inferior esquerdo, eu tenho o número atômico do átomo. Então, o número atômico é 8. Só que lembra lá, ó a colinha, o número atômico é igual ao número de prótons. Então, qual é o número de prótons? 8 também. Em um átomo normal, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Esse é um átomo normal? Quando você precisar confirmar se é um átomo normal, você faz o seguinte, você olha no canto direito superior. Tem alguma coisa lá em cima, um número, um sinal? Se tiver, ele não é um átomo normal, ele é um íon, certo? Então, por exemplo, se entrou elétrons, ele fica mais negativo, certo? O elétron tem uma carga negativa. Se entra elétrons, ele vira o íon ânion, tá? Se ele perde elétrons, ele fica positivo. Lembra? Elétron tem carga negativa. Sair elétron é legal, fica positivo. Se ele fica positivo, ele vira o íon cátion, beleza? Então vamos fazer o seguinte, se eu sei que ele não é um átomo normal, aqui está menos 2, significa o quê? Que ele ganhou ou perdeu elétron? Significa que ele ganhou elétron, por isso que ele está menos 2, tá? Entrou 2 elétrons a mais. Então, se um átomo normal, o número de prótons é igual ao número de elétrons, e aqui ele tem 2 a mais, eu só preciso pegar o número de prótons, que é 8, e somar os 2 elétrons a mais, que vai dar 10 elétrons, certo? E como eu vou saber o número de nêutrons? Lembra, os nêutrons estão no núcleo. Quem mais está no núcleo? Os prótons. Então, para mim saber quanto que eu tenho ali no núcleo, por exemplo, a massa atômica nada mais é que a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Beleza? Eu já sei qual é a massa atômica, que é 16. E eu sei o número de prótons, que é 8. Então, o que eu preciso fazer é só subtrair. Olha a colinha lá, ó. Para mim saber o número de nêutrons, eu só preciso aplicar essa fórmula. O número de nêutrons é igual a massa atômica menos o número de prótons, certo? Se eu tenho 16 e eu vou subtrair 8 prótons, o que vai me sobrar são 8 nêutrons, beleza? Vamos fazer o mesmo com o sódio para a gente ver o que acontece. Ó, massa atômica do sódio, aqui em cima, 23. Número atômico do sódio. Número atômico do sódio é 11. Por que 11? Olha aqui, ó, ele está te indicando aqui, embaixo, no canto inferior esquerdo. Qual é o número de prótons? O número de prótons é igual ao número de massa atômica. Perdão, o número atômico.
O número atômico dele também é 11. Beleza? Quanto é o número de elétrons? Mais uma vez, olha lá para o cantinho. Tem um sinal de mais ali. Significa que ele ganhou ou perdeu elétrons. Se está positivo, significa que ele perdeu elétrons. Ele perdeu elétrons, ele fica positivo. Lembra? Elétron tem carga negativa. Se saiu, ele fica positivo. Beleza? Esse íon agora vai ser o seguinte. Se eu sei que o número de prótons dele é 11 e saiu um elétron, e em um átomo normal o número de elétrons é igual ao número de prótons, se saiu 1, eu sei que o número de elétrons é 10. Certo? Quanto é o número de nêutrons? Simples, eu pego o número de massa atômica e subtraio o número de prótons. Beleza? O que eu vou ter aqui vão ser 12. Certo? Então, olha lá. Deixa eu fazer mais embaixo aqui. 12. Então, olha lá. Esses dois átomos são classificados como isoeletrônicos. São isoeletrônicos porque eles têm o mesmo número de elétrons. Certo? Se tem o mesmo número de elétrons, eles são isoeletrônicos. O próximo lá, ó, isóbaros, tá? São átomos que possuem o mesmo número de massa. Se possuem o mesmo número de massa, isso significa que a massa aqui em cima, ó, número de massa atômica é igual. Olha lá, carbono, número de massa atômica lá em cima no cantinho, 14. O nitrogênio, número de massa atômica lá em cima, ó, 14. Eles possuem o mesmo número de massa atômica. Vamos passar para os isótonos. Isótonos, eles são elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. Então é o seguinte, eu tenho aqui ó, o átomo de cálcio e o átomo de potássio. No átomo de cálcio, olhando, eu sei que a massa atômica dele é 40 e o número atômico dele é 20. O potássio, a massa atômica dele é 39 e o número atômico é 19. Como que eu vou saber qual é o número de nêutrons nesses átomos? Simples, eu aplico a nossa colinha. O número de nêutrons é igual a massa atômica menos número de prótons. Qual é o número de prótons? Lembra? Número de prótons é igual ao número atômico. Certo? Ele já te deu o número atômico. É só você pegar, ó. 40 menos 20 é igual a 20. Esse é o número de nêutrons do átomo de cálcio. Quanto que é lá no potássio? No potássio é 39 menos 19. Número de nêutrons é igual a 20 também. Ou seja, o número de nêutrons nesses dois átomos são idênticos, 20, 20. Beleza? Esses são isoátomos. Quais são agora os isótopos? E eu deixei esse para o final, porque ele vai ter um papel importante no próximo tema. Tá? Os isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons. Aí acende aquela luzinha. Pera aí. O senhor tinha dito na aula passada que o número de prótons e o número atômico é a identidade do elemento. Ou seja, se o elemento tem 6 números de prótons, todos os elementos, todos os átomos que tiverem 6, vai ser o mesmo elemento. 6 é a marca registrada daquele átomo. Beleza? Então, basicamente é isso. Olha lá. Se eu tenho 6 aqui no meu número número atômico do carbono, todos os outros que forem isoátomos dele também vão ser carbono. Tá? Qual vai ser a diferença? A grande diferença é que ele vai variar em outras propriedades, em outras grandezas atômicas. Aqui no caso eu tenho o carbono 12, que é o carbono que aparece na natureza de forma mais abundante, e eu tenho o carbono 14. Ele é o isótopo radioativo, o isótopo menos um dos isótopos que menos aparece na natureza. Então é o seguinte, como eu sei que eles são isótopos? Sabe, olhando para o número da massa e para o número atômico. Olhei para o número atômico, eu sei que é carbono. Beleza? Se é carbono, mas a massa atômica deles é diferente, significa que o número de nêutrons é diferente. Beleza? Aqui, ó, aplicando a mesma fórmula, 12, número de massa atômica, menos o número de prótons, vai me dar 6 nêutrons. Eu sei que no isótopo normal, o carbono 12, ele vai ter 6 nêutrons e 6 prótons.
E no carbono 14? No carbono 14 vai ser 12 menos 6. Isso vai me dar 8 nêutrons. 8 nêutrons significa que esse átomo ele tem um núcleo mais pesado. Tá? Átomos com um núcleo muito pesado são instáveis. Tá? Eles sofrem a degradação, ou seja, eles disparam partículas, tá, do núcleo para tentar se equilibrar. Então todo átomo que ele é muito pesado, tem um núcleo muito desequilibrado, ele vai ser um átomo radioativo. Um outro exemplo aqui, ó, o exemplo do cloro. Na natureza, o cloro que aparece maior número é o cloro 35. Ó, número atômico 35, número de prótons dele é 17, tá? Aqui, o outro isótopo, o isótopo é o cloro 37. O cloro 37, ele vai ter mais nêutrons também. Olha lá, massa atômica 37, número de prótons 17. Ele vai ter aí mais nêutrons do que o seu isótopo natural, que aparece, o que é comumente mais encontrado na natureza, tá? Então é o seguinte, lembra lá que na tabela periódica, quem já deu uma olhadinha, na tabela periódica é possível ver lá embaixo o número atômico de cada elemento. O número atômico de alguns elementos, eles vão aparecer, por exemplo, no caso do cloro, vai ser 35,59. Por que tem essa vírgula, essa dízima aí? Porque na tabela periódica se leva em consideração os isótopos que existem na natureza, tá? E como que isso é feito? A gente vai aplicar para a medida uma média ponderada. O que vai ser essa média ponderada? Vai ser basicamente essa formulazinha aqui, ó. A média atômica, a ponderada aqui, vai ser o valor, tá, da massa atômica do isótopo mais encontrado, tá? O percentual dele, o percentual que ele é encontrado na natureza, tá? Mais o número de massa atômica do segundo isótopo, aquele que é um pouco menos encontrado na natureza, tá? Vezes o percentual que ele é encontrado. Então, por exemplo, dividido por 100. Vamos aplicar isso aqui, ó. Vamos usar o próprio cloro. Ó, o cloro, o isótopo que aparece com maior frequência é o 35. Então é isótopo 35, tá? Ele aparece 75% das vezes na natureza. Então vai ser 35 número de massa atômica vezes 75% das vezes que ele é encontrado, mais 37, que é a massa atômica do isótopo do cloro, vezes o percentual de vezes que ele é encontrado, 25%, tá? Tudo isso dividido para 100. O número atômico dele que vai aparecer na tabela periódica, a massa atômica, perdão, vai ser 35,5. É o que é encontrado lá na tabela periódica. Então, todo número, todo elemento que você olhar na tabela periódica e tiver lá 35,5, 6,2, significa que aquele elemento possui isótopos na natureza, tá? E aquilo ali, aquele número é uma média de todos os elementos que são encontrados, de todos os isótopos encontrados na natureza. Beleza? Outra. Uma utilidade para os isótopos é, por exemplo, na datação. Tá? Aqui a gente vai usar a datação de carbono como exemplo, mas a gente pode usar outros isótopos radioativos. Mas, como eu disse, isótopos radioativos, isótopo, por exemplo, do carbono, o carbono 14, ele tem um núcleo muito desequilibrado, ele é muito pesado, tá? E por isso ele emite uma radiação. Então, se ele existe na natureza, a gente está exposto a ele, então a gente está se colocando em risco por conta da radiação. O nosso corpo tem proteção contra esse tipo de radiação, tá? Por exemplo, do isótopo 14. Nós temos isótopo 14 no nosso corpo. Nosso corpo integraliza ele, usa, tá, para montar as suas moléculas e nem por isso nós estamos sofrendo com essa radiação. Então já fica tranquilo. Mas como é que funciona a ideia de utilizar o isótopo radioativo para datação? O que é a datação? A datação é eu pegar, por exemplo, um fóssil ou um artefato antigo que estava enterrado, que estava isolado numa caixa lá no fundo de uma antiga, sei lá, uma pirâmide, certo? E aí eu quero saber quanto tempo ele está ali. Tá? Mais ou menos quanto tempo ele está ali. Quanto tempo aquele fóssil morreu.
o que eu faço? Eu pego uma amostra e eu vou medir a quantidade de carbono 14. Tá? Eu sei qual é a proporção normal. Lembra qual é a proporção que o isótopo 14 aparecia na natureza? Tá? Eu vou pegar essa proporção e eu vou medir, porque eu sei que a cada 5.000, por exemplo, a cada 5.730 anos, o isótopo 14 ele cai pela metade, ou seja, a quantidade dele diminui pela metade a cada 5.730 anos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, na hora que o bichinho está vivo ainda, está se alimentando, ao mesmo tempo, ele está integralizando o carbono 14 junto com o carbono 12, tá? E usando as moléculas do corpo dele, certo? Só que depois que ele morre e que ele é fossilizado, ele para de absorver o carbono 14 na alimentação, tá? Se ele para, todo o carbono 14 que ainda está no corpo dele vai decair com o tempo. Então, por exemplo, a ideia de meia-vida. A ideia de meia-vida significa que a cada um certo período, a quantidade daquele elemento cai pela metade. Então, por exemplo, aqui foi quando o bichinho morreu, o peixinho lá morreu. Tá? Eu tenho 100% dos isótopos 14. Aí depois de 5.730 anos, ele cai pela metade. Eu tenho 50%. Passa mais 5.730 anos, ele cai da metade da metade. Passa mais 5.730 anos, cai da metade da metade da metade. Entenderam? Assim é possível datar com uma certa precisão há quanto tempo aquele animal morreu. Por que dá para saber? Porque foi o tempo que ele parou de absorver, de integralizar na sua alimentação o carbono 14, o carbono radioativo. Beleza? Então olha lá, ó. Elementos químicos radioativos emitem radiação, ou seja, liberam partículas ao longo do tempo. Com a liberação da radiação, um átomo pode se transformar em outro. Olha lá, quando eu tenho, por exemplo, o isótopo 14, tá, do carbono, ele vem de um átomo de nitrogênio. Tá? Lá na atmosfera tem o nitrogênio, ele é bombardeado por radiação cósmica, a radiação que vem do espaço. Ele, com esse choque da radiação, ele acaba perdendo um próton. Nessa que ele perde um próton, ele vira o isótopo 14, beleza? O isótopo 14 vai ser menos estável, tá? Mas ainda assim ele vai reagir, vai trabalhar como um átomo de carbono. Então, depois de um tempo, ele vai se reequilibrar e ele volta a ser um átomo de nitrogênio, um átomo de nitrogênio. Então, esses átomos aqui, esses isótopos de carbono 14, eles nada mais estão aqui voltando a ser nitrogênio. Então, eu vou medir, sei que tem a metade. Então, quer dizer que esses carbonos sumiram? Não. Quer dizer que eles ficaram estáveis agora como nitrogênio. E você sabendo a velocidade de decaimento, você pode quantificar o tempo que esse animal está lá e que há quanto tempo ele morreu. Beleza? Então, esse foi só mais um pontinho aí dentro da atomística, finalizando com isoátomos. Na próxima, a gente vai ver os conceitos de misturas, tá? Colóides, por exemplo. Então, até a próxima.